Oi, gente, e aí, como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Pra quem não me conhece, meu nome é Joyce e o nome desse canal também. Então já deixa um like aí, comenta qualquer coisa, gente. Uma figurinha, qualquer bichinho, pra ajudar aí os vídeos, a questão da visualização. Dá um like, comenta com um emoji, compartilha, se inscreve no canal. Não é nada demais e tipo assim, você vai estar colaborando com alguém aí na vida, né? É o seu. Já fez o bem hoje? Então pode ser através desse canal aí. Bom, vamos lá. Como o assunto de hoje é como eu parei de consumir bebida alcoólica. Bom, eu, quando cheguei na fase dos 18 anos, pensei assim, sou maior de idade, beleza, agora eu posso consumir bebida alcoólica. Porque cigarro, eu detesto cigarro, odeio com todas as minhas forças, o cheiro, tudo relativo a cigarro ou outras drogas ilícitas ou lícitas. Só que a bebida eu consumia porque, assim, tem nada a ver, né? A bebida deixa a gente alegre, consumindo suavemente e tal. Só que pelo contrário, né? A ficha vai caindo ali. E aí eu fiz 18 anos, comecei a querer beber. Bebi por um tempo, e nesse tempo, como eu fiz para parar de beber? Bom, a primeira coisa que eu fiz foi parar de comprar bebida alcoólica. Porque se você tem a bebida alcoólica ali com mais fácil acesso, vai ser, às vezes, se você está nesse processo para parar, vai ser mais difícil. Então, eu cortei. Eu falei assim, eu não compro. Se eu for numa festa, eu não compro a bebida alcoólica. E aí, já deu o passo inicial aí para conseguir parar. Bom, o segundo eu coloquei aqui, passei a dizer não. Por quê? Porque às vezes eu colocava assim, eu fui naquela, eu vou beber e tal. E as pessoas ofereciam e eu falava assim, não, vou beber. Às vezes eu nem queria beber, porque pra ser sincera, eu nunca fui muito fã do sabor. Mas eu achava que aquilo ali me fazia enturmar. Não na galera, porque eu nunca fui muito de galera. Mas assim, com meu namorado, com a família, essas coisas assim, né? Pensamento bem medíocre, né? Pra mim, minha opinião. E aí eu passei a dizer não. Porque ficava aquele clima, você bebe um pouquinho e tal, aí você acabava bebendo, e mesmo você não gostando, só que dava aquela sensação e você ia. E isso eu decidi, eu falei assim, não, não quero mais. Então eu passei a dizer não. Não, bebe? Não, não quero. Ah, parou de beber? Não, não tô afim hoje. E nesse não tô afim hoje, as pessoas acabam acostumando, né? Ao terceiro eu coloquei aqui, no caso, como é, deixei de beber para agradar os outros. Também inclusive no 2, né? Não, deixa eu passar para a próxima. Eu deixei de frequentar lugares que induziam o consumo de bebida. Por quê? Porque dependendo do ambiente onde você está, isso te induz. É claro, tem exceções, né? Porque em casa também é um lugar que você pode consumir. Mas eu digo assim, ou sair de casa. Então parei de praticamente, e raramente eu frequento, né? Frequento shows. Na época ainda tinha, antes de namorar, tinha os hi-fi, quem é dos 30 aí vai saber do que eu tô falando. E aí eu consumia na verdade, falei que comecei a beber com 18 anos, mas era mais cerveja, porque antes disso era aquele tipo chopp de vinho, batida e tal. Então eu cortei tudo isso. Mas aí eu deixei de frequentar esses ambientes que me induziam ao consumo. Sabe esses festivais também que rola de cerveja assim? Então, eu zerei. Eu lembro que eu fui num e eu consumi bastante cerveja, era cerveja preta, e eu nem gostava da cerveja. Eu falava assim, e eu queria beber. E eu falava assim, não, vou beber, vou beber. Uma hora eu acostumo com o gosto e vou gostar. Não caiam nessa, tá? Você que nunca consumiu bebida alcoólica. O quinto aqui. Eu comecei a observar o caso de pessoas alcoólicas, porque na minha família tinha. E assim, gente, a pessoa quando ela chega num nível que não é o beber socialmente, ultrapassa, que chega até a ter caso de internação, não é só a vida da pessoa em si que muda, é o conjunto, a vida da família toda. E assim, você olha, é uma tristeza a pessoa. Se a pessoa tá feliz, ela se entrega a bebida. Se ela tá triste, ela se entrega a bebida. E é algo destrutivo, se você for ver. Você vê até a própria pessoa em si, quando cai a ficha e a pessoa vê como aquilo era autodestrutivo, né? Na vida dela, na vida da família, o que o álcool em excesso produz. E igual eu tenho a mania de dizer assim, todo mundo está predisposto às vezes a ter algum vício. Tem os vícios ilícitos e os vícios não lícitos, mas assim,
às vezes um vício no chocolate, no doce, no consumo excessivo, no consumismo de compra, de roupa e tal, isso e aquilo. E eu sabia que dependendo de como você está, o estado de saúde, o estado físico, mental, dependendo se você se entregar para esse vício do álcool, é devastador. E eu não, então eu preferi me pausar nessa questão, porque eu pensei assim, a gente não sabe como que é a vida, em algum momento, algum problema, eu posso achar que o álcool é o refúgio. Então eu falei assim, não, comecei a observar, a pensar e tal, eu falei assim, não, quero me desviar dessa rota. Então isso também foi algo que me despertou assim para parar. Aí eu coloquei aqui como substituição, né? No caso, quando ia a festa em algum lugar, o que eu fazia? Ao invés da cerveja, eu ia lá e pedia um suco. Porque eu já não tomava refrigerante. Eu tinha parado de tomar refrigerante, só que eu comecei a, tipo assim, pra tá mastigando, consumir alguma coisa, ia lá e tomava cervejinha, alguma coisa assim. E, cara, fazer essa troca não bateu a pena. Então era melhor continuar sem o refrigerante, mas também sem a bebida alcoólica, né? Então passei a consumir mais suco. Depois, o que eu coloquei aqui? Um dos motivos também que me fizeram parar de consumir bebida alcoólica foi um dia que eu bebi e eu passei mal. E tipo assim, no local onde eu estava, teoricamente assim, estava seguro, porque eu estava com meu namorado. E eu acho que era um show assim, bem. Não, tipo assim, não era um baile funk, não era coisa assim. Um show mais familiar, vamos supor assim. E eu lembro que eu tava do lado de uma mulher e eu ficava rindo, rindo, rindo. E eu tentava parar e eu não tinha controle com aquilo. E assim, aquilo ali no momento era divertido e tal. Depois que a ficha caiu, eu falei assim, não, eu não posso deixar chegar nesse ritmo, eu não sei, eu esqueci a palavra que eu posso usar. Mas eu não posso deixar de ter controle, domínio sobre o meu corpo. Porque às vezes a gente pode estar numa questão de necessidade de segurança e você precisa descansar para você saber tomar as decisões, para você correr, para qualquer coisa, para o bem da sua saúde, para o bem da sua vida, entendeu? Instinto de sobrevivência mesmo. Então, isso foi um dos motivos também, que aí eu lembro que eu passei muito, muito mal, assim, e eu fiquei, além de passar mal fisicamente, eu fiquei muito depois pensativa sobre isso também. Então, acho que foi várias coisas ao mesmo tempo que me despertaram, assim, falava, epa, 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 não vai por aí, né? Aí, a outra coisa que eu coloquei aqui também foi consumir, né? Consumir bastante água. Comecei a beber muita, muita, muita água, porque preciso de beber água para estar hidratado e naquele sentido, igual eu falei do suco, né? Você tá ali, você tá mastigando, vai te dar sede, automaticamente vou pra bebida, gente. Porque a água até de graça a gente consegue, né? Que é pecado negar água. Então, necessariamente, se não tiver como comprar, alguém me doar um copo d'água. Então, eu passei a me hidratar mais de H2O. A fórmula natural, né, gente? Deus deixou aí pra gente. Outra coisa que eu também comecei a fazer mais foi a questão de atividade física. Por quê? Porque eu lembro que eu observei, era uma propaganda de cerveja na época, e eu vi duas mulheres, porque eles colocavam mulheres esbeltas, né, com um corpo maravilhoso. E tipo assim, eu associava a bebida alcoólica àquela barriguinha de chope. E praticamente todo mundo que eu conhecia, assim, questão de homem, de mulher, todo mundo tinha aquela barriguinha saliente. Assim, nada a ver, quem consome também tem a barriguinha saliente, também tem um pouquinho de barriguinha aí. Mas quando eu vi a barriga das mulheres da propaganda, eu falei assim, não, eu tenho certeza que isso é um marketing, elas não consomem bebida alcoólica pra ter aquele abdômen ali, não. Aí eu falei assim, poxa, pra mim querer chegar mais ou menos nesse nível aí, eu não posso consumir bebida alcoólica. Apesar que eu sei que hoje em dia eu vejo umas fotos de umas mulheres aí que, por mais que consomem bebida alcoólica, tem um corpo muito bonito. Mas eu usei isso como um atalho também, uma maneira de eu parar de consumir bebida alcoólica. E o principal, como eu disse lá anteriormente, também eu coloquei aqui a questão da minha saúde, né? Porque eu acho que vale muito mais você pensar a longo prazo na questão de deixar de consumir a bebida alcoólica, porque deixar me levar pelos vícios, né? Ou as pequenas emoções.
e nessa daí me entregar e acabar virando talvez uma válvula de escape e pelo contrário, não vai me trazer nada de forma benéfica, né? Porque dependendo da maneira você não sabe como que você vai reagir, porque por mais que você fale assim, não, eu sou forte, isso e aquilo, tem batalhas que é melhor você nem enfrentar, assim. É melhor, não tô afim, não quero, não sei como vou me reagir. Então você dá um passo para trás, que é o passo da vitória, né? Querendo ou não. Então eu preferi dar esse passo para trás e falar que não quero mais, porque não é algo que está me agradando. Eu cansei de beber para se enturmar, não é algo que eu sinto falta. Hoje em dia as pessoas super respeitam, igual eu vou às vezes em festa. Tipo, eu não sou uma pessoa festeira, mas às vezes tem um casamento, festa aniversário, aquela coisa assim. Eu não sou muito de balada, então quando toco, o DJ toca lá uma música, ok, aí que eu aproveito mesmo. E as pessoas acham que eu até tomo, porque eu me divirto, eu sambo, eu danço, eu brinco e tudo mais. Eu falo, não, gente, eu tô repondo só na água aqui, eu não preciso da bebida alcoólica pra me sentir, teoricamente, viva, assim, pra me dar aquela, uma dose de coragem, né? Então, eu vou sem a bebida mesmo e super me divirto. É super bacana, super legal. Então, pra mim, assim, essas coisas foram essenciais. E outra coisa que eu observo também, que não me faz querer mais consumir bebida alcoólica. Eu moro num bairro, tipo, periferia, assim, e acaba que tem barzinhos e tal, né? E a gente vê muito casos de pessoas, assim, que se entrega a bebida, que fica caída pela rua. Não necessariamente você precisa de ver isso só em bairro de periferia, em vários lugares que você vai, né? Mas é porque é o meu contexto aqui, ao meu redor. Então eu vejo aquilo, eu sinto assim, é muito triste. E você vê que são casos de pessoas assim que são sozinhas, que não têm família, e a única maneira que talvez de se sentir vivo, talvez para elas, ou a maneira de esquecer os problemas, aliviar, é através da bebida. Só que você vê que não é uma vida, assim, eu julgando, né? Uma vida bacana. E provavelmente as pessoas que estão nessa vida querem sair, mas para tirar forças de onde não tem é muito difícil, né? Então essas foram minhas dicas aí para quem às vezes vai fazer promessa, né, de enfrentar esse ano sem bebida alcoólica. O que funcionou para mim. Não sei se vai funcionar para vocês, mas acredito que dá para tirar o aproveito de alguma coisa. Então um beijo para vocês. Saúde, muita saúde, principalmente. Bebam água, não se esqueçam, tá? Nada de cevada. Tchau.